Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma aula e vamos iniciar começando por resolver ou dar um feedback da questão que nós comentamos no exercício da aula passada, tá? Bom, vamos fazer então alguns breves comentários sobre essa questão que ela é parcialmente caracterizada como do tipo conceitual. Nós vimos que as questões conceituais, elas envolvem também uma elaboração de conceito. Então, nós chegamos a ler essa questão na última aula, vocês responderam, e agora nós vamos resolver, né, como uma das formas, né, de resolver essa questão. Lembrando que nas próximas aulas nós introduziremos um texto dissertativo nas suas características para que vocês possam conseguir escrever um texto de resposta até umas 15 linhas de forma coerente, coesa, com concordância, tá bom? Bom, eu vou pedir permissão para vocês para fazer uma leitura da questão para nós relembrarmos sobre o que essa questão fala, o que ela discute, o que ela solicita, tá bom? Então, essa questão, em seu enunciado, ela contém dois textos base, tá? Dois não, né? Um texto base, mas com dois verbetes de dicionário. O que são verbetes? São aquelas entradas para conceituação, né? De dois termos. Então, aqui a questão diz assim: as seguintes acepções, acepção é o mesmo que afirmação, né? É o mesmo que conceito mesmo. As seguintes acepções dos termos democracia e ética foram extraídas do dicionário Howard de língua portuguesa. Então, abaixo a gente tem a acepção democracia e diz assim, POU. O que é POU? POU no dicionário é uma abreviação de política, tá? Então, quer dizer que é um termo que envolve né, a área abrangente da política. Então, aí começa. Primeira definição. Governo do povo. Governo em que o povo exerce a soberania, ok? Então, o primeiro conceito sobre democracia é o conceito do governo em que o povo exerce soberania, é soberano sobre as decisões. 2. Sistema político cujas ações atendem aos interesses populares, ou seja, do povo, novamente. Aqui deveria ter um 3zinho, não sei por que não foi. 3. Governo no qual o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas públicas, não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo princípios permanentes de legalidade. Tá? Então, aqui mais uma vez falando sobre o governo do povo, né? O povo toma decisões a respeito de políticas, não é de forma ocasional, mas sempre, né? Sempre. 4. Sistema político comprometido com a igualdade ou com a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos. Então, mais uma vez, é um governo em que o povo possui, né, em que com igualdade, né, a um poder, né, possui poder de forma igualitária. 5. O governo que acata a vontade da maioria da população, embora respeitando os direitos e a livre expressão das minorias. Então, queridos, veja bem, todo conceito de democracia envolve o que? O governo do povo, ok? Os interesses populares. Tudo bem? Bom, isso tá lá no dicionário. Tá lá no dicionário. Você pode dizer, professora, mas aqui no Brasil a coisa não é assim. Bom, esse é o conceito que deveria, né? Então, quando a gente fala, olha, nós temos democracia no país, então nós deveríamos entender que democracia nada mais é do que o governo do povo, o governo que respeita e que privilegia os interesses populares. Bom, segundo a acepção ética,
Ética, parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo ESP. O que é ESP? ESP é uma outra abreviação do dicionário que, dentro do contexto, significa especialmente. Então, olha, é um princípio que motiva, distorce, disciplina, orienta o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, dos valores, das prescrições, das exortações presentes em qualquer realidade social. PEXT, por extensão, conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Então, essas são os dois termos, os dois verbetes que o dicionário traz, a questão traz, né? E aí vem o enunciado, o comando de questão. Considerando as acepções acima, então você precisa considerar os conceitos de democracia e de ética, elabora um texto dissertativo com até 15 linhas, gente, até 15, não é 16, não é 15,5, até 15, acerca do seguinte tema: comportamento ético nas sociedades democráticas. Então está posto aqui o que se é para fazer nessa questão. Você precisa elaborar um texto dissertativo com até 15 linhas, por isso a importância, tá, sumária do planejamento. Lembra que nós falamos? Nós falamos sobre a importância do planejamento. Se você não se planejar, pode ser que você ultrapasse essas linhas. Bom, queridos, o que é um texto dissertativo, então? O texto dissertativo é uma escrita, né, que traz uma ideia um pouquinho diferente, e que pode às vezes até confundir, do texto dissertativo argumentativo. Então, assim, vamos, em poucas palavras, só explicar para vocês qual é a diferença entre o texto dissertativo, que é o que está pedindo aqui, e o texto dissertativo argumentativo. Então, o texto dissertativo argumentativo é aquele que a gente mais conhece, é aquele texto que o Enem pede. Então, o dissertativo argumentativo apresenta um ponto de vista e tem como objetivo persuadir e convencer o leitor a concordar com a ideia defendida. Então, como o próprio nome lá diz, né, dissertativo argumentativo, você, enquanto autor do texto, precisa convencer, através de bons argumentos, o teu leitor, né, a concordar com a ideia que você está defendendo. Esse é o objetivo principal do texto dissertativo argumentativo. Já o texto dissertativo expositivo, ele busca expor um ponto de vista, mas sem a necessidade de convencer o leitor. Então, a gente chama de dissertativo expositivo. Por quê? Porque também existe uma ideia central a ser trabalhada, mas a fundamentação do tema e o fechamento da ideia desenvolvida no decorrer do texto, elas acontecem sem a necessidade de convencer o outro, de convencer o teu autor. Ele expõe as ideias, ele mostra, ele informa, tá bom? Então, o que você teria que fazer? Você tem que escrever sobre um comportamento ético em sociedades democráticas. E aí você olha para isso e fala, professora, tá fácil, porque se eu tenho um conceito de ética e se eu tenho um conceito de democracia, é só juntar as duas coisas. Exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que juntar as informações que você tem no enunciado sobre democracia e ética e conversar com o leitor sobre como, né, é um comportamento ético em sociedades democráticas, tá? Só que, para isso, o que o corretor vai avaliar? Alguns aspectos que você precisa abordar no seu texto. Quais são eles? Aspecto A:
conceito de sociedade democrática. Queridos, veja bem. Democracia, a gente tem um conceito, mas eu não tenho o conceito de uma sociedade democrática. Obviamente que você deve aproveitar o conceito de democracia para formular o teu conceito de sociedade democrática, mas você não pode copiar, tá? Bom, depois B, você precisa dar evidências de um comportamento não ético de um indivíduo, tá? Então, um indivíduo que não é ético, que tipo de comportamento ele tem, ok? E por último, um exemplo de comportamento ético de um futuro profissional comprometido com a cidadania. Então, vamos lá. Se você está fazendo enfermagem, você vai falar sobre o comportamento ético de um enfermeiro que é comprometido com a cidadania. Se você está fazendo psicologia, você vai dar exemplos de um comportamento ético de um futuro psicólogo comprometido com a cidadania. Se você é um professor, você vai dar evidências, dar um exemplo de comportamento ético de um futuro e assim por diante, de acordo, tá? Ai, professora, mas eu preciso falar sobre a minha profissão? Se essa questão caísse no ENAD, por exemplo, num concurso, não está especificado que futuro profissional é esse, que futuro profissional, né? Mas eu imagino que se você está participando de um concurso, se você está participando de um ENAD, eu acho que é interessante você colocar ali um profissional que seja da tua área de atuação, tá bom? E, afinal de contas, existem comportamentos éticos e não éticos entre todos os profissionais. Tudo bem? Muito bem. Como você dividiria, então, o seu texto de 15 linhas para abranger esses aspectos que foram mencionados e que são solicitados que trabalhemos? De repente, num primeiro parágrafo, você poderia introduzir com um conceito, né? Sociedades éticas são aquelas em que o povo tem prioridade na tomada de decisões, sabe? Inicia falando sobre sociedades democráticas. No segundo parágrafo, você dá evidências de um comportamento não ético, tá? E no terceiro, exemplo de um comportamento ético, fechou. Legal? Bom, eu vou trazer aqui para vocês algumas possibilidades de resposta. Tá? Então, primeiro parágrafo é aquele conceito. Sociedade democrática pode ser reconhecida como aquela em que o povo representa, em que existe representatividade do povo no poder, através da regulamentação por meio de leis, em que os direitos e os deveres são igualmente respeitados, e, enfim, coloque ali o conceito, tá? No segundo parágrafo, você vai dar características de comportamento não ético. Lembrando que aqui não se pede um exemplo, se pede características. Então, olha, um profissional não ético pode ser tomado, pode ser reconhecido como aquele que fere a igualdade dos direitos e dos deveres, que busca apenas o benefício próprio, que tem, como, sabe, não visando ali o bem-estar e os objetivos da sociedade como um todo. Sabe? Não estou formulando aqui exatamente, mas vocês, a partir dessa possibilidade de resposta, você deveria escrever um texto aí de até 15 linhas. E num último parágrafo, para encerrar esse teu texto, você pode finalizar assim, ó. Como exemplos de comportamentos éticos na área da psicologia, por exemplo, podemos citar aquele profissional que, ao receber o seu paciente, o seu cliente em potencial, se compromete em ter resguardadas todas as informações em clínica,
em sigilo, sabe? Vai discorrendo ali 1 ou 2 exemplos sobre os comportamentos éticos. Queridos, quando você perceber, a tua redação já tem 15 linhas. Olha, veja, aqui eu só coloquei tópicos e o meu texto já deu 8 linhas. Isso é porque é um texto digitado. Se esse mesmo texto fosse escrito à mão, em folha de papel, já deveria dar umas 12 linhas. Isso é porque eu coloquei apenas ideias. Eu não coloquei o texto, né, completo, os 3 parágrafos padrão, como nós aprendemos. Então, só para você ter uma noção de que não é difícil, tá? Mas precisa haver planejamento. Essa é a palavra-chave, tá bom? Muito bem. Então, aqui, feedback dessa perguntinha. Nós estávamos falando na aula passada sobre tipos de questões, nós falamos sobre raciocínio lógico e nós falamos também sobre a questão conceitual. Vamos continuar então? Temos mais alguns tipos para vocês. A questão processual sistêmica é aquela em que a pessoa que vai escrever a questão, ela apresenta uma situação, um problema ou um estudo de caso onde existe uma sequência de passo a passo, de etapas, para que você realize, tá? Então, se solicita que o aluno analise, justifique por escrito se aquela sequência está correta, ou se a relação entre os elementos do sistema fazem sentido, tem lógica, né? Ou se o sistema está completo ou incompleto, ou se os elementos são válidos ou não, entre outras possibilidades. O elaborador também da questão pode solicitar ao aluno uma proposta de solução para aquela situação problema. As provas do Enem, por exemplo, elas apresentam, as provas de redação, elas apresentam um problema e peça que você propõe uma solução, né? Uma proposta de intervenção para aquela situação, tá bom? E aí o aluno ele precisa determinar uma sequência de passos, de etapas, né, de procedimentos para se resolver o problema. Então, cuidado, eu estou explicando aqui, gente, o que se pede em cada um dos tipos de questão. Então, olha para a questão, avalia a questão para você poder, em primeiro lugar, entender o que está se pedindo. Um exemplo aqui para vocês. É um exemplo aqui da área de enfermagem, tá? Ó. Em um hospital oncológico de um município, na admissão na unidade de internação, uma paciente de 80 anos de idade foi internada com ansiedade por estar há 5 meses com dor limitante da mobilidade no quadril esquerdo e na perna esquerda, classificada por ela como 10, em escala de 1 a 10. Apesar do uso constante de analgésicos, a paciente relatou à enfermeira ser mastectomizada e recentemente ter realizado ressonância magnética com resultado positivo para lesões, né? Nossa, gente, agora só pedindo ajuda dos universitários aqui da enfermagem para poder me ajudar. O que seria leses? Leses metastásticas do isquio esquerdo. É uma expressão bem técnica, né? Mas o que a gente vai analisar aqui, para quem não é da área, é o que se pede na questão, tá? Então fique tranquilo. Relatou ainda que está suportando a dor por ter muita tolerância ao estresse. No seu relato, a paciente demonstrou sua preocupação com dor na perna, pois afeta sua deambulação e ela não consegue sair da cama com independência para ir ao banheiro durante a sua internação. Ela prefere andar sozinha, pois não gosta de incomodar as enfermeiras. Após medicada na unidade, referiu-se à dor em uma escala de 1 a 10 como 7 em repouso e 9 ao movimentar-se, e disse estar mais confiante em andar sozinha. Então você tem um estudo de caso, né? Uma paciente ali do hospital oncológico e ela diz, né, que ela tem problemas de saúde, que ela tá com muita dor e após ser medicada, isso melhorou um pouquinho e tal. Então é um caso, é um estudo de caso, tá? Que simula um caso verdadeiro. E aí vem a pergunta. Com base no relato apresentado e na resolução COFEN número 3.358/2009, redija um texto dissertativo definindo
um diagnóstico, um resultado e as intervenções de enfermagem para paciente mencionada no texto. Então, novamente, você escrevendo um texto dissertativo, né? Dissertativo não é dissertativo argumentativo, ou seja, você vai elaborar ideias, né? Sem um objetivo determinado para convencimento. E nesse texto, né? O que você precisa? Definir um diagnóstico para essa pessoa, um resultado e intervenções para essa paciente. O que se pode fazer com uma paciente que apresenta esse quadro clínico, ok? Então, queridos, o que você deveria fazer aqui? Já pegar uma canetinha marca-texto, um lápis e já destacar o que é que a questão solicita. Então, são 3 coisas. Você precisa definir um diagnóstico, um resultado e intervenções para a paciente, ok? Então, essa é a questão processual sistêmica. Você tem 2, 3 ou mais tarefas para se cumprir, tá bom? Bom, vamos lá. A gente tem mais uma questãozinha aqui. Eu não vou ler toda com você, só vou ler mesmo o enunciado, mas ela é do mesmo tipo, processual sistêmica, né? Ela fala sobre os desafios da mobilidade e tal, né, em sociedades urbanas, que nós temos muitos carros, né, em, em cidades metrópoles, muitos automóveis e outros tipos de poxa, perdi a palavra aqui. Então a gente tem vários tipos, né, de automóveis, ônibus e tal, coletivos ou individuais. E em contrapartida, a gente tem um problema real, né, que é tentar tornar essa locomoção mais sustentável. Daí a gente tem um quadro, né, de uma sociedade urbana com mais de 500 mil habitantes, em porcentagem de quantas pessoas usam veículos não motorizados, outras que usam motorizados coletivos e outras motorizados individuais. E aí você tem um processo para ser respondido. Novamente, você vai redigir um texto dissertativo e você precisa dizer no seu texto quais as consequências para o desenvolvimento sustentável do uso mais frequente do transporte motorizado. Então, como, né, utilizar mais frequentemente os automóveis motorizados e 2 ações de intervenção que contribua para a consolidação de políticas públicas de incremento ao uso de bicicleta na cidade, assegurando-se um desenvolvimento sustentável. Então, você precisa apresentar consequências para o desenvolvimento sustentável de um uso frequente, né, de um transporte público, né, e 2 ações de intervenção para contribuir com a consolidação dessa política pública. Então, aqui você poderia também dividir a tua dissertação em 3 parágrafos, faz uma introdução, fala, no primeiro parágrafo, fala sobre as consequências no segundo e 2 ações de intervenção no terceiro, ou você poderia fazer 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, faz um tópico frasal muito breve e já fala sobre as consequências. Depois, mais um parágrafo falando sobre uma ação de intervenção e mais um sobre outra intervenção. Ou você poderia fazer também um texto de 2 parágrafos apenas. No primeiro, falando diretamente sobre as consequências, e no segundo, sobre as 2 ações. Tá bom? Então, aí, parágrafos um pouquinho mais longos. Bom, outro tipo de questão discursiva é a redação de texto livre, gente. É um pouco mais rara esse tipo de questão, tá? São questões que pedem para você escrever bem tranquilamente, livremente. Apresenta apenas um tema gerador, que às vezes é uma situação, problema ou um estudo de caso, que seja capaz, né, esse tema, de instigar a tua reflexão crítica, a argumentação, uma proposta de solução, que você seja capaz de dar juízo de valor
quanto a determinados fatores. Então, o que a gente precisa tomar cuidado, né? Se espera que você estudante, esteja dentro ali de uma estrutura minimamente, né, ideal, que seria ali um título, não necessariamente, nem sempre se pede título, mas se no enunciado tiver solicitando título, você precisa colocar, tá? Nem sempre pede, mas em algumas circunstâncias pede, quando pede você precisa ter uma introdução, desenvolvimento e a conclusão, tá? E aí no caso dessa redação livre, é o escritor do texto mesmo, é você, estudante, que vai determinar alguns aspectos. Desculpa, você, estudante, não. É quem elabora a questão que vai determinar os aspectos específicos que precisarão ser dissertados pelo aluno, tá? Bom, aqui nós temos um exemplo disso. Eu não vou ler o texto motivador, mas vou ler aqui o enunciado, ó. Considerando que os textos acima têm caráter motivador, ou seja, você tem um texto aqui para te motivar, para te dar algumas pistas para você começar a escrever seu texto. Redija um texto dissertativo sobre a incorporação da proposta liberal na realidade brasileira, identificando os pontos sobre os quais Oliveira Viana constrói sua crítica ao liberalismo e sua proposta de autoritarismo e de Estado corporativo. Claro, né, que você precisa necessariamente ler o texto para identificar, né, sobre o que ele fala, mas basicamente você tem que escrever um texto mais livre, né, sobre essa proposta. Temos um outro aqui, ó. Você tem dois textos que falam sobre museus, tá? Aqui fala sobre o Museu do Rio de Janeiro, que, né, foi destruído por conta de um incêndio, e nesse outro aqui fala sobre o acervo de 20 milhões que o incêndio lá, né, acabou com o acervo do museu. E aí se pede que, considerando os trechos acima, os dois, você redija um texto a respeito da importância dos museus para a sociedade contemporânea sob o ponto de vista de memórias e das perspectivas de futuro, abordando 3 aspectos da função social dessas instituições. Então veja que ele é um tema livre não, ele é um texto livre, mas ele tem uma orientação. Você vai escrever sobre a importância do museu, mas você precisa, dentro dessa tua escrita, abordar pelo menos 3 aspectos, 3 funções sociais do museu, né? Levando em consideração a memória e as perspectivas de futuro. Tá? Então, qual a importância do museu para a conservação da memória de um país, por exemplo? De um estado, de uma sociedade, né? É isso aí. E aqui eu trouxe para vocês até assim, né, algumas propostas de resolução para a questão. Então o texto ele deveria apresentar argumentos que entendessem, obviamente, que os museus são importantes para a sociedade. Você não vai colocar lá, o museu não serve para nada não, porque hoje a gente tem o Google e no Google a gente encontra toda a história, tá? Não, você precisa defender os museus. E aí você poderia considerar alguns eixos argumentativos. Você poderia tentar convencer o seu leitor a partir do quê? Da importância do museu para a preservação da memória, das políticas de identidade, da educação e cultura, não é verdade? Afinal de contas, os museus eles nos trazem muitas informações, conhecimentos, né? E são espaços que nos permitem ter percepções sobre a construção de outros entendimentos sobre o mundo, tal. Também é um lugar ideal para a produção de pesquisa e de conhecimentos, né? E também é um local em que o turismo e o impacto cultural e econômico se fazem presente. Então você teria algumas possibilidades de abordagem aí desse tema. Questões de julgamento de veracidade é um outro tipo de questão. Veja, esse tipo de questão, ele testa a capacidade do estudante de comparar determinadas afirmações presentes em situações problema ou estudo de caso, com dados obtidos por meio do estudo de conteúdos concernentes à questão, avaliando então a plausibilidade das afirmações, ou seja,
são plausíveis ou são ilógicas e irreais? Nesse caso dessa questão, o estudante ele deve emitir um juízo de valor das afirmações. Então, você deve valorar como falsas ou verdadeiras e, obviamente, justificar o porquê você as considera falsas ou porquê você as considera verdadeiras. Tá bom? Um outro tipo de questão cai muito ali na área da saúde, a análise de valor de procedimentos. São questões que apresentam um procedimento, pode ser um procedimento cirúrgico, um procedimento químico, sei lá, um procedimento, e pede para que você avalie, tá? Bom, esses procedimentos, eles se aplicam a conteúdos fundamentais para as práticas profissionais, tá? E por quê? Porque entende que o procedimento é uma sequência de ações técnicas, né? Então, para o profissional da enfermagem, para o profissional da fisioterapia, para o profissional, enfim, de diversas áreas, né? É muito interessante que você domine técnicas operacionais. Então, em um caso, o elaborador, né, ou quem escreve a questão, ele expõe um texto, uma situação, um problema, e o estudante precisa analisar determinado procedimento para poder elaborar uma possível solução desse problema hipotético, tá? Depois, a partir dessa análise, ele precisa julgar se o procedimento ele é adequado ou não, como um todo, ou só como uma parte, por exemplo, né? Então, eu até coloquei aqui uma imagem, né, de um cateterismo. Então, aqui, uma questão poderia descrever o procedimento de cateterismo e depois pedir para que você avaliasse se esse procedimento foi correto, se esse procedimento foi incorreto, se existem algumas partes que não foram bem elucidadas, que não foram bem. Os procedimentos não foram adequados, né, para você analisar, tá bom? Muito bem. Posicionamento crítico. Bom, novamente você vê a situação, problema ou estudo de caso, trazendo ali uma experiência e dentro dessa situação, problema ou desse estudo de caso, em algumas questões podem apresentar condutas, né, comportamentos profissionais de alguma área. E nesse tipo de questão, então, o estudante ele precisa avaliar a conduta profissional, apresentando seu julgamento crítico, né, o seu julgamento com argumentação lógica, embasado em conteúdos estudados. Então, verifique que nesse tipo de questão não basta você só informar, você só descrever, não, você precisa se posicionar criticamente. Então, aqui sim, através de argumentos. Olha, esse profissional, ele foi inconsequente ao realizar determinado procedimento, né? Ou esse profissional, ele exerceu a sua profissão com maestria, por isso, isso, isso. Entendeu? Então, aqui nesse caso, sim, você precisa argumentar, você precisa convencer, convencer através de um julgamento crítico sobre o comportamento do profissional, por exemplo. Certo? Queridos, essa então é a nossa aula. Nós finalizamos essa aula sobre tipos de questões. E para a atividade, para a tarefa da semana, eu vou pedir a vocês que vocês avaliem também, né, alguns tipos de questões que eu vou postar lá no ambiente virtual de aprendizagem para vocês, certo? Eu vou, na próxima semana, trabalhar com vocês com elaboração de uma estrutura de um texto dissertativo e de um texto dissertativo argumentativo, que são os dois tipos de textos solicitados aí nas avaliações redacionais discursivas, tá? Nós já aprendemos sobre como elaborar um parágrafo padrão. Então, na nossa próxima aula, a gente trabalha como estruturar um texto dissertativo e argumentativo, respondendo algumas dessas questões, desses tipos de questões que nós vimos hoje, tá bom? Então, não se esqueça de dar uma olhadinha lá no seu AVA, no seu Canvas, realizar as tarefinhas e revisar, né, esses tipos de questões que nós tivemos hoje, para que você esteja bem afiadinho ao se deparar com questões desse tipo em provas e em exames. Um grande abraço a todos, um excelente domingo e até a próxima semana.